Olá, pessoal. Eu sou Isabela e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. Neste episódio, vamos discutir sobre a educação bilíngue e ensino à distância, possibilidades e desafios. Quer ficar por dentro? Então vem com a gente. As aulas remotas trouxeram muitas dúvidas para a comunidade escolar, sejam pelas dificuldades técnicas que os profissionais encontram com vídeos, plataformas, o formato, N fatores, né? Seja pela eficácia do ensino, pela dificuldade também em manter o vínculo afetivo dos alunos com a escola e até mesmo pela aplicabilidade desse tipo de aula no contexto familiar. E com tantas dúvidas, nós temos um time de peso hoje para falar sobre esse assunto. Convidamos a pedagoga e especialista em educação infantil, Luciana Arfelli, a especialista em metodologia do ensino de língua inglesa e educação bilíngue, Priscila Lucena, e também a professora e psicóloga Fernanda Saraiva. Nós vamos debater esse assunto agora. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Isa. Obrigada pelo convite. Obrigada. Bom, as medidas de isolamento social e o fechamento do espaço físico das escolas nos fizeram repensar qual que é a essência e o que mantém viva uma escola. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Pois é, Isa, né? Desde março essa discussão tem sido recorrente. A gente se pergunta, né? Afinal, o que é a escola? Para que serve a escola, né? Será que ela é apenas mais uma instituição prestadora de serviços? Qual realmente é o papel da escola? Não só na vida dos alunos, mas de todos nós, né? Enquanto sociedade. Então, eu vejo a escola como uma comunidade, né? Feita de crianças, jovens, adultos, uma instituição que nos ajuda a todos, né? Nos ajuda a todos a viver coletivamente. É um espaço para lidar com relações desafiadoras, que nos dá ferramentas para nos conhecermos e conhecermos os outros também, né? E também a conviver nos espaços coletivos. E por tudo isso, uma escola jamais poderia existir apenas enquanto espaço físico, né? E mesmo com as portas fechadas, a escola ainda acontece, ela tem que acontecer. A questão é de que forma? Porque, ao mesmo tempo, o espaço físico da escola e as interações presenciais que acontecem ali são fundamentais para garantir alguns dos direitos de aprendizagem, principalmente das crianças, né? O direito a brincar, a participar, a explorar, a expressar-se, a conhecer-se, enfim. Então, é uma grande reflexão aí que veio à tona com mais força a partir do momento que as escolas precisaram fechar suas portas. Lu, sua descrição ficou muito completa e rica, ficou difícil complementar. Eu penso de forma muito similar. A escola, ela é um espaço de ser, de construir, de pertencer, e essa grande crise de saúde, né, trouxe luz sobre esse grande papel que fica muitas vezes reduzido e ofuscado por questões de conteúdo. A escola é muito mais do que um dos seus aspectos. Eu vejo meus filhos, né, por exemplo, que mesmo tendo somente 2, 3 anos, eu observo como eles sentem falta da escola, e não por causa do conteúdo ensinado, mas do contato com os amigos, das cantorias das professoras, do espaço para explorar, gritar, fazer coisas que não são e que não podem, que não fazem sentido ser feitas em casa. Então essas experiências, elas são opcionais, né, e podem deixar de existir. Para uma criança de 3 anos, sim. Mas eu entendo que os meus filhos são muito mais felizes e mais ricos em termos emocionais e culturais, e inclusive em termos cognitivos, com essas experiências. Para as crianças do Fundi 1, do ensino médio, Fundi 2, né, não é opcional. Mas achamos que não é opcional por questões de conteúdo. E o grande questionamento é exatamente esse. Existe muito mais que não é conteúdo. Né, aprendizados que são às vezes mais relevantes e mais profundos do que as próprias matérias de sala de aula. Nós sabemos que as escolas precisaram mudar rapidamente para se adaptar ao online, né, uma entrega virtual. E como que elas podem se organizar para planejarem suas rotinas, repensando esse novo formato online? Isso vai depender bastante de escola para escola. Porque depende da proposta pedagógica de cada uma delas, né, e dos objetivos que elas têm em relação a esses formatos.
Então, o primeiro passo é pensar sobre isso. O que se quer com as propostas presenciais e com as propostas online? Porque se a gente não sabe os objetivos, sem saber quais objetivos, a gente não consegue traçar aí nenhum planejamento. Sabe aquela coisa de que a gente precisa de um rumo? Se eu não sei para onde eu quero ir, como é que eu vou chegar lá? Então, é mais ou menos assim. As escolas vão se organizar de acordo com a proposta pedagógica de cada uma. E falando agora nesse momento que estamos, todo mundo em casa, a primeira coisa a fazer é olhar para o projeto pedagógico da escola e pensar: quem somos nós? O que queremos? Porque é isso que vai dar indícios do que planejar para o ensino remoto. Eu vou tentar dar um exemplo aí mais prático. Se a escola trabalha com a apostila, então ela vai considerar a apostila no planejamento dela do ensino remoto. Mas o que mais, além de trabalhar com a apostila, a escola ensina? O que está na essência dela? Então, se a apostila é só um instrumento de registro do conhecimento em sala, ela pode ser também em casa. Mas se no presencial o aluno explorava, discutia, investigava, ele pode fazer isso em casa também. Na verdade, ele deve, né? Então, aliás, eu acho que é nesse momento que a gente consegue mostrar para os alunos a relevância dos conteúdos que eles aprendem. Olhar para o conteúdo e pensar como ele se aplica fora da escola. Onde o aluno vai usar isso? Porque partindo dessa realidade vai fazer sentido, não vai ser penoso. E fazer exercícios na apostila não vai ser uma coisa que é mecânica. Nós já sabemos que o aprendizado é algo complexo e que ocorre por meio de diferentes significados e através de diferentes sentidos. De uma maneira geral, para que possamos aprender, o conteúdo ele tem que ser relevante e significativo, do jeito que a Priscila trouxe aí no final, né? E deve estar, de alguma forma, relacionado a mais do que somente uma única aparição. É por isso que é a espiral de aprendizagem, né? Temos que rever e resgatar conceitos que já vimos antes de aprofundarmos ele. Outra coisa que precisa ser levada em consideração é que não temos um ensino online planejado, pensado, testado. O que aconteceu com a grande maioria é um ensino remoto emergencial. Então, as escolas foram para o formato online por necessidade, sem um preparo para isso. Mesclar o vivencial com o online sem tempo nenhum hábil de planejamento e teste é muito desafiador, né, para dizer o mínimo. Agora, colocando esses dois tópicos que eu tentei trazer juntos, a grande questão que assola os pais e mães, alunos e professores é como fazer essa mudança sem estafar alunos, professores e pais. Tudo muda. Muda o modo de se relacionar, apesar da relação estabelecida ainda ter as qualidades que tinha antes, muda a quantidade de tempo, porque a dimensão virtual demanda uma concentração que é superior à presencial, já que no presencial você tem contato com o ambiente, né, como fator relevante, motivador, inspirador de partilha, de troca, mesmo em sala de aula, né? E agora quase não contamos mais com isso. E como trabalhar a educação à distância com crianças e adolescentes? Bom, eu vou falar um pouco sobre a educação infantil, né? E para responder essa pergunta, a gente precisa ter em mente que o trabalho pedagógico feito com as crianças desse segmento está pautado por experiências educativas interativas, né? E que não há uma listagem de conteúdos a serem cumpridos. Mas aí a pergunta, né? Se não há conteúdo, então o que acontece na educação infantil? Então, para a gente entender isso, é preciso ir lá nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que diz assim, no seu artigo 3º: o currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o seu desenvolvimento integral. Então, a partir daí, né, isso já nos dá aí algumas pistas de como esse trabalho remoto pode acontecer. Mas nós precisamos voltar nosso olhar também para os direitos de aprendizagem das crianças, né, que a base comum curricular nos traz, que são 6: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E a base também nos traz que essa aprendizagem deve acontecer em situações nas quais as crianças possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Então, eu vejo aí, né, que qualquer proposta remota para a educação infantil precisa levar em consideração que, por mais que as propostas sejam enviadas pelo computador, por meio de uma tela, né, as vivências não devem acontecer diante dessa tela. As propostas devem ser um convite a explorar fora da tela. E, para isso,
a participação da família é fundamental, para que esses direitos de aprendizagem continuem sendo garantidos, mesmo fora do espaço físico da escola, né? Então, eu vejo que pode acontecer de que forma esse ensino, né? Propostas simples, conectadas e sensíveis à realidade dos pais, das famílias, que a gente precisa lembrar que também estão em confinamento, né? Trabalhando, sobrecarregados, e que não são professores, né? Não tem treinamento para isso. Então, a escola pode ajudar essa família, enviando propostas simples, propostas factíveis, que promovam o brincar, o explorar, que estimulem vivências e interação entre a criança e sua família, e que mantenham o vínculo com a escola, com a professora, com os colegas de turma, mesclando momentos assíncronos e síncronos, sempre, claro, respeitando o tempo de tela e o tempo de concentração da criança, né? Então, eu vejo que, assim, não há uma resposta definitiva para essa pergunta, Isa, né? Essa é a primeira vez que nós nos vemos diante de um desafio tão grande como esse, de oferecer atividades remotas para crianças pequenas. Mas eu penso que esse é um caminho para um trabalho possível com a educação infantil. Muito bem colocado, Lu. Para os adolescentes, não, na verdade, para todas as faixas etárias, as propostas precisam fazer sentido, ser relevante. Então, tem que ter o uso imediato da língua, tem que envolver, fazer com que o aluno aí se sinta mobilizado por um motivo real para usar a língua. E a tecnologia pode ser uma grande ferramenta. Pensem que eles já dominam muitas delas, e o que temos que fazer é usá-las com o propósito de que eles coloquem a língua dentro de um contexto de uso real. Perfeito. E como fazer tudo isso numa proposta bilíngue? A primeira coisa a se fazer é pensar qual a concepção de língua que se tem antes de pensar na proposta e na adequação para o ensino à distância. Porque a nossa concepção de língua influencia muito no tipo de atividade que a gente planeja. Então, eu vou dar um exemplo. Se a escola enxerga a língua como um conjunto de regras e estruturas, as propostas para essa modalidade à distância são meramente para fazer exercícios estruturalistas de gramática, de pensar sobre adjetivos, tempos verbais e por aí vai. Agora, se a escola entende a língua como uma forma de agir e estar no mundo, como o Herbert Clark propõe, então a gente vai ter propostas ligadas a práticas sociais de linguagem. Então, o que isso significa? Significa dizer que as propostas na modalidade de distância vão ser planejadas pensando no uso real, em práticas de linguagem que acontecem de verdade fora da sala de aula. Então, dentro dessa perspectiva, participar ativamente por meio de todo o repertório linguístico que se tem, com a ajuda necessária para que haja aí o desenvolvimento e ampliação desse repertório. Então, se a gente entende que a educação bilíngue com uma modalidade em que se aprende sobre qualquer área do conhecimento, e eu vou até mais longe, uma modalidade em que se aprende qualquer coisa por meio de 2 ou mais línguas, essas línguas são o meio de instrução e o meio pelo qual a gente aprende. Então, entendemos que a proposta é possível de ser feita remotamente. E que evidências nós podemos ter de que o ensino à distância está no caminho certo? Se os alunos estão frequentando as aulas, se eles estão fazendo o que é pedido, se eles parecem estar fisicamente de acordo com o tempo que estamos dando de aula, esses são sinais positivos. Se os pais estão colaborando sem muita reclamação de falta ou excesso de carga horária, né? Então é importante também escutar a família, prestar atenção no que os alunos estão trazendo, né? Essa é uma constatação. Eu entendo que para saber se você está no caminho certo, é preciso olhar o cenário, ver o que está ali exposto e uma observação de contexto, né? Que vai te trazer clareza se aquilo que está sendo proposto está conseguindo chegar de uma maneira positiva. Bem colocado, Fê. E eu também vou retomar algo que eu comentei agora há pouco. Se a gente não sabe os nossos objetivos, não sabemos se estamos alcançando. Então, as evidências vão ser possíveis de observar a partir do momento em que eu souber o que eu quero atingir. Porque pode estar bem difícil do aluno aparecer no encontro síncrono, por exemplo, ou ele está ali, mas participar muito pouco. Mas ele entrega todas as atividades propostas de acordo com o que é esperado, ele tira dúvida, ele manda mensagem, ele manda e-mail, enfim, ele sinaliza que ele precisa de ajuda. Então, a gente consegue ter indícios de aprendizagem, né, a partir dessa interação dele. É isso mesmo. E podemos saber que estamos no caminho certo também quando planejamos com critério e acompanhamos de perto os resultados, né? Quando temos objetivos claros e quando entendemos que cada meio, cada ambiente pede estratégias de ensino-aprendizagem próprias. E quando buscamos ouvir feedback sobre o que está funcionando e o que não está funcionando.
E claro que é tudo muito novo, né, para todos nós, mas eu vejo que as chances de acertar no caminho aí é maior quando a escola conhece e tem abertura com a sua comunidade escolar o suficiente para entender o que vai funcionar, o que pode não funcionar, para elaborar estratégias específicas que atendam bem os alunos e as suas famílias. Então, eu acho que comunicação aí é fundamental, é a grande chave. No caso da educação bilíngue à distância, o aluno pode demorar um pouquinho mais de tempo para absorver os conteúdos que foram passados, por exemplo, por ser uma educação à distância e não presencial? Mais tempo em relação às matérias ministradas na primeira língua ou mais tempo em relação ao próprio inglês, mas no presencial? Se for em comparação às matérias em português, entendo que sim, porque o entendimento da língua é um desafio e cada aluno tem um ritmo. Se for em comparação ao presencial, eu entendo que não temos como ter muita certeza, não é mesmo? Mas podemos deduzir, assim, lucky guess aqui, pelo aumento do número de oferta de cursos online, que não há uma diferença muito grande, né? Uma diferença significativa. Ocorre que para as crianças, independente da língua, existe uma necessidade de extrapolar os conteúdos, de ser físico, de explorar, de tocar, de cheirar, de ver com as mãos, né? A criança, ela quer uma aprendizagem completa. E isso pode ser mais desafiador em casa, como a Priscila disse antes. Porque a maioria das escolas não teve tempo de preparar de antemão, né? Mas pode ser feito em casa. Então, se a escola já tinha propostas mais arrojadas e mais, como eu gosto de dizer assim, fora da casinha, né? Isso contou como uma grande vantagem, porque essa escola já vinha de uma visão mais heterodoxa assim, e questionadora de aprendizagem. Então, se a escola foi para o EAD pensando em fazer uma adaptação do que era feito em sala de aula, sem levar em consideração essas necessidades apontadas, pode haver um tempo maior sim, porque o engajamento é diferente. Olha, Fê, eu acho que eu sou um pouco otimista, porque eu vejo nessa oportunidade de ensino em modalidade EAD como uma chance de desencapsular o currículo, de extrapolar aí as paredes da escola, da vida entrar efetivamente na escola. Então, se a gente conseguir pensar em propostas que sejam significativas para a vida, acho que pode fluir muito bem, dependendo da faixa etária. Agora, se levarmos pura e simplesmente o que acontecia na escola para o ensino remoto, vai ser tortuoso. Imagina uma criança de ensino fundamental nos iniciais, aí do segundo ano, que ainda é uma criança que precisa brincar, explorar, correr, tudo aquilo que você já mencionou. Ficar sentada horas na frente do computador, ela vai encontrar motivação para aprender? Nem sei se um adolescente também vai. A gente, às vezes, não encontra, né? Então, a pergunta é bem complexa, porque eu estou entendendo aqui que a gente está olhando para dois tipos de conteúdo nessa pergunta mais especificamente, né? Que são os factuais e os conceituais, ou seja, os conteúdos aí sobre fatos, acontecimentos, situações, fenômenos, e aí alguns conceitos abstratos. Mas também aprendemos por meio de conteúdos procedimentais e atitudinais, ou seja, aprendemos como realizar e fazer coisas com os conteúdos, e também como agir e se comportar diante do outro. Aprende normas, valores, e por aí vai, né? E isso no remoto é outro, esses conteúdos no ensino remoto é completamente diferente. São outros saberes que não cabem aí no presencial. E esses conteúdos levam um tempo danado para a gente conseguir resultados efetivos, independente da modalidade de ensino. Então, eu acho que depende muito de qual conteúdo a gente está falando, de como é a proposta em relação ao conteúdo, do tempo de exposição às telas, porque não dá para achar que ficar sentado 4, 5 horas ali assistindo vídeo aula vai fazer com que o aluno aprenda em casa, com vários distratores aí competindo ao mesmo tempo com a videoaula. E indo para uma abordagem mais técnica, qual seria o tempo ideal de permanência que as crianças devem ter em frente às telas? Eu vou começar respondendo aí, dando realmente as informações mais técnicas, e depois acho que as meninas podem complementar aí com outras considerações. Então, a Organização Mundial da Saúde, em 2019, ela alertou que as crianças até 5 anos não devem ficar mais que 60 minutos em frente às telas. E aí, por sua vez, os bebês com menos de 2 meses, elas não devem ter exposição nenhuma. E as orientações da Organização Internacional determinam que as crianças de 1 a 4 anos de idade devem estar ativas por pelo menos 180 minutos ao longo do dia. É bastante, né? E a Sociedade Brasileira de Pediatria também criou um manual de práticas sobre o uso de telas para crianças e adolescentes. E ali, além dessas orientações de tempo que eu comentei,
traz outras como crianças com idades entre 6 a 10 anos, que a gente deve limitar o tempo de telas ao máximo de 1 a 2 horas por dia, lembrando que tem sempre que ter supervisão de pais responsáveis, que os adolescentes com idades entre 11 a 18 anos aí, devem também ter um tempo limitado de tela, de jogo, de 2 a 3 horas por dia, e assim, tomar cuidado para não deixar que eles virem à noite aí jogando. Eu tenho uma outra proposta de pensamento. Talvez possamos ir um pouco além do tempo de tela, onde parte da preocupação é que as crianças parem de ter ganhos cognitivos, que teriam ao interagir com o mundo e ficar somente no pensamento passivo do 2D, e pensar que a tela, nesse caso, é simplesmente um meio de interagir com a professora e com os colegas de turma. Vamos supor que existe relevância no conteúdo, existe movimentação, existe pensamento construtivo, ativo, interação real, existe o levantar da cadeira, cantar, dançar, ir atrás de algo que sirva de exemplo, uma atividade de show and tell, onde o aluno está ali ativamente participando e é tudo muito significativo. Dentro desse cenário maravilhoso, ainda assim, a questão é: quanto tempo aguentamos fazer isso olhando para uma tela cujo brilho é artificial, num lugar onde eu não vejo, não cheiro, não toco, nem troco fisicamente ali com os meus amigos, aonde eu estaria longe do meu papel de filho, que é o papel que a gente exerce em casa, né? Para ter o meu papel como ser mais social, num outro ambiente físico, né? Como a Priscila resgatou lá atrás, que acaba trazendo outros tipos de implicações, sejam elas positivas ou negativas. A resposta é muito pouco, é menos tempo que nós aguentamos fazer isso. Então, muitas vezes os pais perguntam: por que o tempo de aula é reduzido? E a resposta é: porque no presencial a atenção e a concentração rendem muito mais do que no online. As aulas online, elas têm inúmeras vantagens, como nós já falamos, né, várias vezes, mas tempo de exposição não é uma delas. Sim, e o que a escola deve levar em conta na hora de definir a proposta de aula? Por exemplo, ela deve optar por uma proposta síncrona ou assíncrona? Ótima pergunta, Isa. As propostas assíncrona e síncrona têm objetivos diferentes, né? Elas atendem a propósitos diferentes. Enquanto que na assíncrona o aluno pode acessar o conteúdo e realizar tarefas em qualquer horário, na proposta assíncrona ele tem que estar ali presente para interagir. A proposta assíncrona, ela garante a manutenção do vínculo, e no caso da educação bilíngue, ela coloca o sujeito em situação de escuta e fala real. Para além do estabelecimento de vínculo e práticas orais, ela pode acontecer para tirar dúvidas, para socialização, compartilhamento de ideias e conteúdos também. E eu penso também, Pri, que além de buscar atender aos diferentes propósitos, né, de aprendizagem, nesse momento de isolamento social que nós estamos vivendo, é preciso que a escola conheça muito bem a realidade das famílias, né? Eu já falei isso, mas eu acho importante reforçar, para que ela possa trabalhar com propostas factíveis e possíveis mesmo, né? Porque é importante lembrar que muitos pais também estão trabalhando em home office, né? Muitas vezes precisam revezar o uso dos equipamentos com os filhos. Muitas vezes os próprios filhos, né, precisam revezar o equipamento entre si, fora o tempo de concentração das crianças, como a Fê muito bem colocou, né, que nós devemos sempre levar em conta, o tempo diante das telas, enfim, são muitos fatores, né, a serem considerados, e é importante frisar que os ajustes serão constantes, e daí a importância do acompanhamento e da comunicação com as famílias. Não existe isso de escolher uma estratégia aí para esse ensino remoto e ficar com ela até a reabertura das escolas, porque a cada mês de confinamento a realidade vai se modificando, as necessidades vão se modificando. Então, toda a equipe pedagógica, a equipe de professores, a equipe de coordenação, de gestão, precisa ter isso muito claro, para inclusive não se frustrar, né? Nem achar que essas mudanças significam que algo está errado. Pelo contrário, ajustes, mudanças e aperfeiçoamento constantes demonstram que o trabalho está sendo feito de maneira competente e conectada com a realidade. Perfeito! Quais dicas vocês podem dar para as escolas escolherem a plataforma ideal? Bem, Isa, a escolha da plataforma depende muito da concepção de língua e da proposta pedagógica que a escola tem. Eu vou reformular melhor aqui o que eu disse. O que conta, como aponta a Gabriela Bula, ela é uma pesquisadora brasileira que pesquisa sobre interação em contextos EAD. Não é a plataforma que eu escolho que vai contar aí, vai ter os melhores resultados de aprendizagem, mas os usos que a gente faz da tecnologia.
Então, a plataforma ideal, para mim, Priscila, que tem uma concepção de língua com prática social, é aquela que permite interagir socialmente por meio da língua. Então, é aquela que permite discussão por meio de fórum, que o aluno pode anexar um vídeo que foi produzido por ele. É uma plataforma que também permite que ele coloque os textos que ele produziu, que ele coloque as apresentações, as planilhas. E de forma bem sucinta, a plataforma ideal é aquela que permite o aluno agir socialmente usando ela. Perfeito, Pri. Dentro da proposta de cada escola, é preciso mesmo pensar, né? Tem uma plataforma que dá mais flexibilidade ou meios de obter uma conduta social agregadora? Tem uma plataforma que me permite mesclar diferentes formas de interação? Uma plataforma que seja intuitiva e fácil de usar? Esse é um ponto que precisa se levar em consideração, né? Alguns pais têm pouco conhecimento e alguma dificuldade com novos aplicativos, novos sites e tecnologias, e essa não era a proposta anterior à pandemia, né? Então, também é algo que devemos cuidar para que todos tenham acesso. É isso mesmo, meninas. E se formos levar para um lado agora bem técnico, né? Nós podemos elencar também itens que precisam ser levados em consideração para a escolha dessa plataforma, né? Aí, como a Fer falou, facilidade de acesso e uso. Não adianta ser uma plataforma maravilhosa, muito cheia de recursos, se ela vai ser difícil de usar, tanto pelos alunos quanto pelas famílias, que muitas vezes vão precisar fazer essa mediação, né? E também o quão intuitiva essa plataforma é para que as pessoas possam ir aprendendo a mexer durante o uso. Depois nós temos também que avaliar se essa plataforma permite utilizar os recursos que eu gostaria de usar. Então, ela me permite trabalhar, além de textos, com vídeos, gravação de áudios, apresentação de slides, ela abre PDF, ela é possível trabalhar com hiperlink. Então, a gente percebe que antes de escolher uma plataforma, é preciso já ter em mente, já ter planejado como será esse trabalho, né? Para depois buscar uma plataforma que atenda esse trabalho, né? E não o inverso. E aí nós entramos em questão também bem prática, né? De estabilidade e quantidade de pessoas conectadas ao mesmo tempo, que essa plataforma me permite. Ela é estável? Ela tem limite de usuários? É uma plataforma que costuma travar muito? Quais são as opiniões que outros usuários têm sobre ela? Então, aí precisa pesquisa, né? Precisa se aprofundar um pouquinho mais e entender como funciona essa plataforma. E, claro, né, além disso, verificar também os custos, né? Existem plataformas que oferecem recursos básicos no plano gratuito e outros recursos adicionais em um plano pago, outras que são só gratuitas, outras que são exclusivamente pagas. Então, é importante verificar o orçamento da escola, né, disponível para gastar com plataforma e os recursos que ela oferece antes de fazer essa escolha. E a escola precisa ter um profissional para fazer a edição dessas aulas ou ela consegue, por exemplo, seguir de forma autônoma com isso? Olha, quando falamos de uma escola que se planejou para lançar o curso, uma matéria, um módulo online, eu entendo que sim, muito provavelmente todos os envolvidos tiveram capacitação para executar da melhor forma o que lhes competia. E isso inclui a edição das aulas, né? Um profissional que faça isso. Mas do jeito que tudo aconteceu, é difícil uma escola contar com uma equipe que edite o material de todos os professores antes deles irem para o ar. Eu concordo que seria o sonho, né? Mas pouco realista. Ainda mais agora que a pandemia se estende mais do que o esperado e várias escolas têm enfrentado dificuldades financeiras. E aqui nós podemos indicar assim, alguns apps aos professores que são um pouco mais práticos, né? O InShot, OpenShot, Clips. Eu concordo com a Fernanda. Eu não vejo nem tempo hábil, nem recursos, tanto financeiros quanto de pessoas mesmo, né, para fazer um trabalho dessa forma, né, ainda mais nesse momento. Mas, por um outro lado, eu vejo também que se apropriar de ferramentas simples de edição, né, como algumas que a Fernanda citou, possibilita ao professor que ele também possa planejar as suas videoaulas de uma maneira diferente, porque ele já tem em mente com quais recursos ele vai poder contar numa pós-produção, né? A partir do momento que ele conhece as ferramentas, ele sabe, então eu posso fazer uma aula dessa forma, e aí na hora da edição eu coloco tais elementos. Então ele começa a ter um pouco mais de controle sobre a sua produção, né? E já pensando em como ela vai ficar editada. Isso deixa esse professor, como eu falei, com um maior controle do planejamento e da entrega dessa aula, né? Garantindo que ela fique muito parecida com o que ele imaginou, com o que ele idealizou.
E quando nós temos um editor, né, alguém que vai fazer a edição desse vídeo, um intermediário nesse processo, fica mais difícil isso acontecer, né? Porque passar a sua ideia para um terceiro executar nem sempre garante que o produto final fique do jeito que você queria, na verdade. Então, eu acho que se apropriar dessas ferramentas é uma forma de empoderar esse professor também. Aí, olhando pelo lado positivo, né? Perfeito, Lu. E agora uma dúvida que eu acredito que grande parte das famílias tenha, né? As aulas EAD, elas são reconhecidas pelo MEC? Então, Isa, o artigo 80 da LDB, ele informa que o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e também de educação continuada. Aí, em 2017, né, com o decreto número 9.057, a gente tem algumas diretrizes mais específicas nos artigos 8 e 9, que ali consta que o ensino fundamental ele pode ser ofertado na modalidade à distância em caráter emergencial. E aí ele elenca algumas situações que, como, por exemplo, o aluno estar impedido por motivo de saúde, de acompanhar esse ensino presencial, se vive em localidades em que não possuem rede regular de atendimento escolar presencial, ou ainda se ele está matriculado nos anos finais do ensino fundamental regular e está privado da oferta de disciplinas obrigatórias do currículo escolar, e por aí vai. Então, como a gente aí tem um caráter emergencial nesse momento, então sim, é reconhecido pelo MEC, sim. E como ficam as questões das avaliações com o formato EAD? Veja, esse é um tema que só ele daria um podcast inteiro, né? Mas assim, a grosso modo, a gente tem que olhar para a avaliação de forma gentil. Vamos pensar que está todo mundo acessando, às vezes, o mesmo computador dentro de casa, que a conexão é instável. E que, às vezes, os pais têm reunião no mesmo horário da aula. Será que dá para a gente usar o encontro síncrono como instrumento de avaliação? De que forma? Uma saída é propor autoavaliação para o aluno, para a família, para que eles entendam qual momento estão na participação dos encontros. Mas assim, não é para julgá-los. Não é para avaliar nesse sentido, isso vai funcionar mais como um mapeamento do que necessariamente uma avaliação sobre ele. Então, pensar em instrumentos de avaliação que sejam factíveis, tipo vídeos, atividades escritas e compartilhadas por e-mail, drive, participação em murais colaborativos, gravação de áudio. Enfim, os registros para mostrar o que sabem podem ser infinitos. Escolhido o instrumento, é preciso escolher os observáveis, que são os critérios que direcionam o meu olhar para a avaliação. Então, eu vou dar aqui um exemplo de observável, que se eu peço uma tarefa relacionada a um e-mail, então, o aluno, o que vai ser observado? O aluno escreveu um e-mail levando em consideração a quantidade de palavras que eu solicitei, ele usou o formato que condiz com o e-mail, por exemplo? O questionamento sobre as avaliações são antigos, né? As avaliações são, num resumo, um retrato de um processo, e nem sempre esse retrato é fidedigno. Então, para esse momento, a pergunta que ecoa é: com todas as questões que temos levantado sobre o uso de dispositivos eletrônicos, de acesso à internet, de tempo, de acompanhamento e principalmente do emocional dos alunos, que foi algo que nós ainda não comentamos, né? Será que essa avaliação, como era feita, faz sentido? Retratará ela a realidade? E ainda que sim, né, seria necessário questionar se, assim como as aulas foram adaptadas para que conseguíssemos atingir os objetivos, estamos adaptando as avaliações com o mesmo carinho para que estejam de acordo com o momento, ou estamos somente reproduzindo uma prática? É uma boa pergunta mesmo, Fer. E a frequência dos alunos, ela é controlada de alguma forma? Esse é um assunto bem delicado, que do ponto de vista de encontros síncronos, é preciso investigar com a família o motivo pelo qual a criança ou adolescente eles não estão conseguindo entrar. Então, é importante lembrar que, às vezes, é apenas um computador na casa, como eu já falei, e usado pela família inteira, e que pais e mães estão trabalhando remotamente, enfim. Então, estar presente no encontro pode ser um desafio enorme para a família. E do ponto de vista de encontros assíncronos, precisamos também entender se as tarefas estão difíceis, se as ferramentas estão acessíveis, como as meninas já comentaram, se a quantidade de tarefas solicitadas também está sendo adequada. Então, é necessária uma reflexão também relacionada ao uso das ferramentas. Temos as instruções necessárias para o uso das ferramentas? Porque as crianças, será que as crianças e os adolescentes sabem efetivamente usá-las? Porque às vezes a gente, porque eles são uma geração aí mais engajada, tecnologicamente falando, a gente está dando
tá certo, né? Porque eles conseguem usar a ferramenta, se virar bem, conhecem todos os recursos maravilhosamente bem, mas isso não é verdade, não. Além disso tudo, tem uma questão de organização pessoal. Às vezes, o aluno precisa aprender a se organizar para enviar e realizar as tarefas. Eu trouxe esses cenários todos para a gente dizer que a frequência está relacionada a muitos fatores nesse momento, e que o controle dela deve ser feito com a comunicação direta com as famílias e os alunos e, de novo, como eu já comentei aqui, sem julgamento. Tem situações, por exemplo, que acabou virando uma bola de neve. E aí, porque ele entregou a primeira, a segunda, a terceira atividade, ou porque ele não participou aí, sei lá, de novo, terceira vez do encontro, o aluno e a família vão abrindo mão. Tipo, não consegui, nunca vou dar conta disso mesmo, então deixa para lá. Então, a escola pode ajudar a estabelecer prioridades nesse momento. E, então, é de extrema importância um mapeamento de interação para entrar em contato com as famílias e entender por que a frequência e a interação estão baixas. E a gente sabe, né, que todo esse formato de aula remota gera ansiedade, né, em toda a comunidade escolar. Diretores, coordenadores, professores, alunos, pais, né? Como diminuir esse estresse e essa pressão que todos nós estamos sofrendo? Olha, parte do grande estresse dos professores parte da questão de estarmos. Vou listar aqui. 1. Fazendo algo que nunca fizemos, que é falar para câmeras o que falaríamos para os alunos. Então, com pouca naturalidade. 2. Estarmos dentro da casa dos alunos, né? Com uma série de diferentes consequências que isso traz. 3. Pouca prática de feedback e autoavaliação. Então, poucos professores já tinham se gravado para prestar atenção na sua pronúncia, na sua postura, em trejeitos, em vício de linguagem. Isso tudo apareceu junto, né, desse momento que nós entramos. Então, entender que tudo isso pode ser benéfico para o crescimento, né, para a própria autoavaliação do professor e para traçarmos metas contínuas de melhora, é um ponto que ajuda a relaxar, ao invés de deixar de ficar como um motivo de vergonha, de virar uma ferramenta só de trabalho. Entender que todos os professores estão passando e sentindo as mesmas coisas, porque essa é uma realidade de classe, também ajuda, né? E a autopiedade aí, né, nesse momento, ela é uma grande inimiga. Nos sentirmos sozinhos, não entendidos, vitimizados por essa situação, joga contra, né? E por fim, é importante buscar a troca constante. Trocar e somar com os pares e com a coordenação é essencial. Como o principal papel do coordenador é ser formador da equipe docente, um dos principais papéis é esse, né? Trazendo entendimento, atualização, uma mescla entre teoria e prática, eu entendo que isso não está relacionado somente às aulas presenciais, mas condicionado ao trabalho docente. Logo, o papel do coordenador continua sendo o papel de formar, de ser parceiro, de construir junto, ao invés de fiscalizar. E aos diretores, entendo que esse seja o momento de negociar, de se abrir, escutar, dialogar, ver como é possível conciliar. Na trilha que a IU fez em abril, o Américo, do setor financeiro, ele bateu bastante nessa tecla, e aí eu estou resgatando ela. É muito importante que parte desse estresse aí seja diluído com essa abertura de pensamento. Perfeita explicação, Fer. E meninas, vocês gostariam de deixar algumas dicas gerais para as escolas e para os professores? Olha, eu vou citar a Brené Brown. Coragem não está na ponta oposta da vulnerabilidade, elas são versos da mesma moeda. Então, se estamos vulneráveis nesse momento, e nós estamos, né, vulneráveis nesse momento, que possamos então enfrentar as situações como elas aparecem com coragem e superá-las. Esse é o chamado desse momento. Olhem os currículos e conteúdo, vejam a aplicabilidade dele na vida. Só isso aí vai dar uma modificação significativa nos engajamentos dos alunos. Escutem as crianças, os adolescentes, as famílias. Se escutem professores, coordenadores e gestores. Dividam suas angústias, troquem saberes e práticas. O Antônio Nova, ele defende muito a formação docente ser restituída ao professor. E isso só é possível pela partilha, pelo contato com os outros professores. Os educadores não podem se isolar. E isso é uma coisa muito comum. Então, se ajudem. E deem as mãos, né? Deem as mãos para as famílias. É um momento tão complexo, com tantas implicações, que muitas vezes nós vemos situações que retratam as escolas, os professores versus as famílias, né?
E não é assim, não pode ser assim. E a gente não pode permitir que essa seja a imagem que prevalece no imaginário popular. Esse é um momento sem precedentes que pede união, porque é dessa união que as nossas crianças, os nossos jovens dependem agora. Hoje, mais do que nunca, o trabalho da escola e da família precisam se complementar. E eu vejo que franqueza, comunicação transparente e empatia são excelentes caminhos a se trilhar. Muito bacana a discussão, meninas. É importante mesmo estarmos atentos a tudo isso. Eu queria aproveitar também e compartilhar com os nossos ouvintes que a IU preparou um guia completo para a EAD. E nós temos também um curso Teach On da IU Academy, que aborda diferentes possibilidades para a atuação da educação à distância. Que esse curso ele tem ferramentas e estratégias para que a entrega digital do conteúdo educacional traga consigo a mesma qualidade das aulas presenciais. Então, vale muito a pena mesmo conferir esses materiais. Eu vou deixar o link deles lá na bio do episódio, para quem quiser baixar e conferir, já está disponível, tá bom? E, meninas, Lu, Fer, Pri, muito obrigada pela participação de vocês. É sempre um prazer ter vocês aqui. Obrigada, Isa. Eu que agradeço. É sempre bom participar. Obrigada, viu? Concordo, Fê. É ótimo. Obrigada. E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio, um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!